Olá, hoje nos encontramos para ouvir a palavra de Deus, o Evangelho. Aos domingos nós não fazemos as orações próprias para a Quaresma de São Miguel Arcanjo, mas a reflexão, a escuta da palavra atenta do Evangelho. O Evangelho que hoje escutaremos é retirado de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33, que nos confronta com uma verdade essencial da fé cristã. Seguir Jesus exige decisão, renúncia e entrega total. Não é um caminho para indecisos, nem para os que buscam apenas o consolo. É uma estrada bem estreita, mas é profundamente libertadora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, uma grande multidão seguia Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está aí rodeado por uma multidão. Muitos o seguem, talvez movido pela curiosidade, pelo entusiasmo ou pela esperança de milagres. Mas ele não se deixa iludir pela quantidade, por essas multidões que o cercam e o seguem. Ele quer discípulos verdadeiros, ele quer autênticos discípulos, não admiradores ocasionais pelo momento que se dá algum fato. Por isso diz com firmeza: se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Essas palavras não são um convite de desprezo àquilo que é vínculo familiar, de pertença à família, mas uma reordenação do amor, uma ressignificação do que é o amor. Jesus nos ensina que Deus deve ocupar o primeiro lugar. Sim, Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Isso não é para diminuir os outros amores, mas para purificá-los, dar sentido, elevá-los e torná-los mais fecundos. Jesus nos apresenta aí nesse texto duas parábolas. A do homem que constrói uma torre e a do rei que vai à guerra. Ambas nos falam da necessidade de discernimento. Não se consegue
seguir Jesus por impulso. É preciso refletir, planejar, estar disposto a pagar o preço, escutar a sua palavra, se converter e segui-lo e viver a prática do Evangelho. Quantos de nós iniciamos nossa caminhada cristã com fervor, mas sem aquela profundidade? Sem oração, sem vida sacramental, sem compromisso com a comunidade? A torre da fé não se sustenta com as aparências. Precisa de fundamentos sólidos, concretos. E a segunda parábola, que nos lembra que a vida cristã é uma batalha espiritual. O rei que vai à guerra precisa avaliar suas forças, suas condições. E nós temos força para enfrentar o mundo, o pecado, o comodismo? Sem a graça de Deus, não vencemos. Não vencemos o mal, não vencemos as perseguições, não vencemos nenhuma batalha. Por isso, o discipulado exige humildade, vigilância e confiança. São Paulo VI, na encíclica Evangelii Nuntiandi, nos ensina que evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Li tantas vezes a encíclica Evangelii Nuntiandi sobre a evangelização de Paulo VI, São Paulo VI. E é isso que ele diz. Ele nos coloca no mundo para evangelizar, para tomar a consciência da evangelização, diz Paulo VI, que é a mensagem verdadeira do Evangelho. Isso só é possível se formos discípulos verdadeiros que renunciam ao egoísmo, à superficialidade e que vivem como sinais vivos do Evangelho. As nossas famílias precisam muito dessa mensagem do Evangelho, porque falando às famílias, aos casais, Jesus vai mostrar que segui-lo no matrimônio é amar com liberdade, sem possessividade. Educar os filhos na fé, mesmo contra a corrente cultural. Viver o perdão com a paciência e a fidelidade como expressão do amor de Deus. Na igreja doméstica, tem que se evangelizar pelo testemunho. É o seu testemunho de pai, o testemunho de filho, que evangeliza um ao outro. O matrimônio cristão, ele é uma vocação, e é uma vocação muito exigente. Porém, muito bela. É um discipulado vivido a dois, onde cada gesto de amor é também um ato de fé. E isso transmitido aos filhos. Por isso, meus irmãos, seguir Jesus é a maior aventura dessa vida. Mas é preciso estar disposto a renunciar ao que nos prende, ao que nos amarra, nos acorrenta, ao que nos distrai, ao que nos afasta da cruz. O discipulado não é um peso, mas é uma liberdade. O discipulado nos leva à liberdade de amar com verdade, de viver com propósito, de construir uma vida que nos direciona para Deus, para o céu. E assim nós entramos em sintonia naquilo que Jesus quer de nós para segui-lo. Por isso é importante deixar o que nos prende para seguir o Senhor. Senhor, aí nós te pedimos, nos dê a coragem para sermos discípulos autênticos, que as nossas famílias sejam lugar de fé viva, e que cada família aqui presente, nos casais, nos filhos, possa dizer com alegria: sim, Senhor, nós te seguimos. Com tudo que somos,
com tudo que temos. E também dizer: eu e minha família serviremos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu peço que hoje todos nós nos unamos com a igreja toda pela canonização de Carlos Acutis, que nos deixou um ensinamento, ele tão jovem, tão dedicado ao amor, à caridade, à prática da palavra de Deus, ao testemunho de um autêntico cristão, de um autêntico discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje ele é canonizado. Nós teremos a oportunidade nesses dias que se seguem, quando estaremos com um grupo de 42 pessoas, também visitando Assis. E ali na Basílica, na igreja de Santa Maria Maior de Assis, né? Porque nós temos Santa Maria Maggiore, que é uma basílica, uma das basílicas romanas, das basílicas papais, que está em Roma. Então, em Assis tem essa basílica, Santa Maria Maior, onde está o corpo de São Carlos Acutis. A partir de hoje, São Carlos Acutis. E ali estaremos diante do corpo dele, incorruptível, intacto, e faremos nossas orações. Esteja em sintonia conosco, que nós iremos transmitir alguns momentos dessas visitas tão importantes durante o nosso percurso de peregrinação do Ano Santo de 2025, Ano da Esperança, Peregrinos de Esperança. A você um feliz e abençoado domingo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre convosco e vossas famílias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, quem como Deus